Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola de Teologia Bíblica Missão Graça Abundante. Eu sou o pastor e professor Robson Vasconcelos, diretor e coordenador geral da Escola de Missões Evangélicas. Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola de Teologia Bíblica Missão Graça Abundante. Eu sou o pastor Robson Vasconcelos, coordenador e diretor da Escola de Teologia Bíblica Missão Graça Abundante. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos estar ministrando mais uma aula do módulo do curso de capacitação, aperfeiçoamento de obreiros, que já foi ministrada em um dos nossos núcleos, ok? E você, pastor, você líder, você que preside, dirige uma igreja e quer melhorar, quer aperfeiçoar, quer preparar, o seu corpo de obreiros, entre em contato conosco para nós irmos até a tua igreja e ali trabalhar com uma turma, preparando seus discípulos, suas ovelhas, para futuros obreiros, para futuros pastores, futuros presbíteros. Nós temos dois cursos, o curso básico de teologia, avançada, e temos o curso de aperfeiçoamento, capacitação de obreiros. Entre em contato conosco e aqui em Brasília ou em torno, que teremos o maior prazer de atendê-lo em nome de Jesus, ok? Então, queridos, hoje nós vamos estar falando sobre mais uma disciplina, e a disciplina de hoje, da nossa Escola de Teologia Bíblica, no curso de capacitação e aperfeiçoamento de obreiro, é sobre vocação ministerial. O que é isso? O que é vocação ministerial? Precisamos entender, o obreiro ele precisa entender o que é vocação. Então, com essa matéria de hoje, nós pretendemos então elucidar algumas dúvidas. O que é vocação? Você que está me ouvindo, o que é que você entende de vocação? Qual a perspectiva sua a respeito de vocação? Você é um vocacionado? Todos na igreja são vocacionados? Então nós precisamos ter essa ideia, esse entendimento. O que é vocação? Muitas pessoas falam de vocação, mas qual o real significado dessa palavra? A palavra vocação, tanto quanto existe, é resposta a um chamamento. Tudo quanto existe é resposta a um chamamento de Deus para a vida da pessoa. A palavra vocação, do verbo latino vocare, que significa chamar, é uma das palavras carregadas de densidade e conteúdo. Ela diz que na origem de tudo está alguém que chama, que o universo tem uma finalidade, que nada nem ninguém existe à toa, que a vida tem um sentido, que a pessoa humana tem uma missão a realizar. Diz-no igualmente de tudo, é fruto de um pensamento amoroso, e diz-no também que a existência é fruto de um chamamento. A vida consiste em uma resposta, certo? Então, a palavra vocação vem do verbo latino vocare, que significa chamar. Então, ser vocacionado é ser chamado. Ser chamado, por um ser do universo poderoso, que é o nosso Deus. Então, o que é vocação? Vocação é um chamamento de Deus e tem como finalidade a realização plena da pessoa humana. É um gesto gracioso de Deus que visa a plena humanização do homem. É um dom, é graça, é uma elevação, é uma eleição cuidadosa apontando para a construção do reino de Deus. Outra coisa, é um chamamento para fazer algo, para cumprir uma missão. Todas as pessoas, toda pessoa é vocacionada e eleita por Deus. Lógico que, como diz a palavra lá em Paulo, que nem todo mundo vai ser cabeça, todo mundo não vai ser olho, todo mundo não vai ser orelha, todo mundo não vai ser boca. Todos têm uma vocação na área especificada pelo Senhor da Seara, pelo dono da igreja, pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, estudos hoje, nós vamos estar falando sobre isso, talento, vocação, dom e ministério. Não deixe de estar, queridos, se inscrevendo no nosso canal no YouTube, canal Graça Abundante, pastor Robson Vasconcelos. Ali nós temos também
essa e outras matérias, mensagens e vários estudos a respeito de discipulado, família, seitas e religiões e heresias. E é um canal assim que Deus criou para abençoar a igreja evangélica brasileira. Então se inscreva no canal, né? No YouTube, canal Graça Abundante, Pastor Robson Vasconcelos. Talento, vocação, dom e ministério, Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios 4, 10 e 11, 12 diz: aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu, muito além de todos os céus, para preencher tudo que existe. Assim ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Nesse estudo, queridos, nós vamos estar analisando o talento, a vocação e os dons e o ministério, procurando diferenciar um do outro para que tenhamos assim, então, na verdade, a capacidade de saber o que Deus tem para nós na sua obra. Amém? É esse o objetivo dessa matéria. É descobrirmos o que é que Deus tem para nós em sua obra. Há um livro sobre rede ministerial da década de 90, se não me falha a memória, que diz que, falando agora de dons, né, vou falar isso mais adiante, mas vou dar uma deixa agora, que grande parte da igreja não conhece os dons que tem. Então é interessante conhecermos, é interessante a igreja abrir esse leque de oportunidade para que os membros conheçam os seus dons, porque só assim, de fato, a igreja vai estar fazendo o certo com as pessoas certas nos lugares certos, ok? Então, o que é talento, certo? Talento é aptidão invulgar, natural ou adquirida, engenho. Possui talento para o magistério, indivíduo engenhoso, de uma habilidade ou capacidade incomuns. É um talento de primeira ordem, peso usado, né, a palavra talento, significa peso usado pelos antigos gregos, o qual na Ática equivalia a cerca de 25 quilos. Peso também era a antiga moeda grega que representava o valor de um talento de ouro ou de prata. Primeiramente, amados, devemos saber que independentemente do talento, dom ou vocação que tenhamos, não significa que tenhamos que estar disponíveis onde nossas características não se encaixem. Por exemplo, se seu dom é tocar algum instrumento, não significa que não deva se dispor também a levar a palavra, ok? Eu só faço tocar, eu não tenho um dom para pregar. A pregação da palavra, seja de forma verbal ou com a sua atitude, né, com a sua vida, é um mandado, uma intimação de Deus para todos nós. Francisco de Assis, ele dizia o seguinte, pregue sempre, ou ele dizia assim, viva sempre o Evangelho. Viva sempre o Evangelho. Quando for preciso, fale dele. Está entendendo? Então, a questão da pregação do Evangelho, você pode pregar com o seu testemunho, com a sua vida pessoal, né? Porque às vezes as pessoas falam muito do Evangelho, mas desfazem com a sua vida. Então procure viver o Evangelho. Viva o Evangelho e quando for preciso, fale dele. Vamos agora aprender sobre os citados assuntos de maneira que não aprendamos a não mais confundir suas características a fim de pô-los em prática da melhor maneira para o nosso Senhor. Talento, né? Estamos falando agora sobre talento. Habilidade especial, não adquirida, mas algo que se desenvolve naturalmente. Então, um talento, ele vem com algo natural. E o talento, ele pode ser, a gente vai ver isso adiante, tanto para o crente quanto não para o crente, para o não crente. Tá? Vamos logo de cara diferenciar talento de dom. Em Mateus 25, de 14 a 30, o Senhor faz distinção entre habilidade e dom. Então, leiam o texto, certo? E vocês vão identificar isso.
Ele contou a história de um homem que viajou a um país distante e antes de partir deu talentos aos seus servos, com os quais eles deveriam negociar até que ele retornasse. É a parábola dos 10 talentos, né? Alguns receberam mais, outros menos. Essa é uma clara alusão ao Senhor dando dons aos seus, os quais devem exercitá-los para ele durante a sua ausência, né? Ou melhor, devemos exercitar e executar esses dons na ausência do Senhor. Vale ressaltar que talento é algo que Deus concede mesmo aos incrédulos. Talento é algo que Deus concede aos incrédulos. Pois hoje em dia muito se confunde quando falam de músicos ou atletas famosos que se converteram e que seus talentos são seus dons. Então, talento é dado a incrédulo e aos santos de Deus. Certo? Não tem nada a ver com dons. Vamos ver isso adiante. Porém, o talento ele pode ser, mais tarde, quando a pessoa se converte, o dom que Deus vai usar, aperfeiçoando aquilo para o ministério. Ok? Algumas dicas para identificar esses talentos. E, na verdade, essas dicas nada têm a ver com técnicas bíblicas, por exemplo. Se as pessoas se destacam na escola ou outro ambiente com títulos, medalhas ou prêmios, ou se num grupo de amigos recebe elogios por se destacar em tal coisa. Lembrando, talentos são aqueles que são desenvolvidos de maneira natural, aquilo que se aprende facilmente, o que não significa que seja sem esforço, pois até mesmo o esforço pode ser considerado um talento. Então, quando você nasce, por exemplo, com o talento de cantar, você vai ter um esforço para melhorar aquilo. Você vai procurar escolas aperfeiçoadas, com pessoas capacitadas para lhe ajudar a entender melhor o seu talento, a entender melhor o que é canto, no caso, e você vai, então, se qualificar, se aperfeiçoar. E isso significa esforço, tá? Para melhorar o seu talento natural. Outra coisa, mas só é possível realmente enxergar esses talentos se essa análise das dicas for feita de maneira justa, sem se exaltar, muito menos se rebaixar, basta ser justo. Sendo assim, da mesma forma que somos capazes de analisar os talentos que temos, também somos capazes de analisar o que não temos, né? Então, se eu não tenho um talento para canto, né, eu não posso, a não ser no banheiro, né? A não ser no banheiro. E infelizmente a gente vê muito isso na igreja. A pessoa que não tem talento para o canto e quer cantar. E aí chega lá. Aleluia, glória, glória. Ah, é para Deus, irmãos. Então já está aí. Se é para Deus, temos que oferecer o melhor. O melhor. Então eu tenho que ter essa maturidade e essa consciência. Ah, então não vou louvar para Deus? Louve no seu quarto. Louve no banheiro. Louve no seu momento devocional. Louve no seu momento a sós com Deus. Mas não exponha a sua falta de talento num cântico que você não tem talento para cantar na igreja, onde há ímpios, onde há visitantes, onde há pessoas que não precisam e não têm que estar dispostas a ouvirem a sua voz desafinada. Parece ser duro, mas não precisaria eu estar falando isso se na igreja tivesse pessoas que não têm talento, mas tivessem maturidade. Quando eu tenho maturidade, eu entendo, não tenho talento. Eu vou cantar no meu quarto, vou cantar no meu debaixo de chuveiro, vou cantar no meu momento devocional diante de Deus. Amém, queridos? É maturidade, tá? Eu não estou sendo duro. Se alguém está achando que eu estou sendo duro, é porque é imaturo ainda, é criança. Precisa crescer, tá? Pronto, saímos de talento e agora vamos para a área vocação. O que é vocação? Tendência, atitude, característica, inclinação, modo de pensar. Quanto à vocação, esta é basicamente uma consequência do talento, pois através dele descobrimos nossa vocação. Ok? Assim como o talento, a vocação faz parte tanto da vida de quem serve a Deus, quanto de quem não serve. Porém, quem serve a Deus não pode negar sua responsabilidade. Se Deus concede a vocação, temos a obrigação de dar frutos. A palavra de Deus diz em Romanos 11, 29, que a vocação, o dom que Deus dá,
é irrevogável, tá? É irrevogável. Então, queridos, ele deu, é irrevogável, use para a glória do reino de Deus. Então, amados, para nós que servimos a Deus, a vocação nada mais é que a atividade desenvolvida pelo dom. Por exemplo, a vocação de quem tem talento para cantar poderá ser um levita na casa do Senhor. E como a vocação também pode ser desenvolvida por quem não serve a Deus, esse talento pode também dar à pessoa a vocação de ser um cantor, né? Porém, sem utilidade nas mãos do Senhor. Então, quem canta como talento e vira vocação, pode ser um levita do Senhor. Quem canta, mas não leva isso como vocação para o reino de Deus, vai se tornar um cantor e não vai ser útil para o reino de Deus. Então, vendo dessa forma, enxergamos muitas pessoas que hoje têm misturado as coisas. Porém, não é possível servir a dois senhores, né? Temos aí, infelizmente, artistas, cantores, né, que se dizem ser gospel, que se dizem ser evangélicos, mas continuam na vida cantando secular. Tudo, rock, axé, sertanejo, né? Cantando em lugares que geralmente família cristã não estaria lá, né? E não está cantando música evangélica, não está cantando, não está evangelizando, está, na verdade, ajudando as pessoas a usarem mais drogas, a usarem mais bebida, né? A usarem, a tentarem por sua vida, a entrarem em depressão, e se dizem evangélicos. Então, é complicado, né? É muito complicado essa situação. A definição para a vocação é simples, mas não deixa de ser algo importante, pois está diretamente ligada com os dois próximos assuntos desse estudo, dom e ministério. Sem vocação, não desenvolveremos os dons de Deus. Consequentemente, um ministério não vocacionado por ele não dará frutos, tá? Então, ressaltemos que a vocação de Deus não é somente um grande peso nas costas. Tem pessoas, não é peso, é um privilégio servir a Deus. Ele nos promete que se nos empenharmos em nossa vocação, nunca vamos tropeçar. Ou seja, é uma maneira de sermos mais parecidos com Jesus, uma maneira de sermos santos ao Senhor. Então, já vimos o que é talentos, né? Já vimos o que é vocação, agora vamos ver os dons, ok? Dom, qualidade inata, natural, aptidão, talento. Tem um dom da pintura, por exemplo, né? Aptidão natural para algo ruim tinha o dom de fechado. Isso aqui é uma definição simples do que é dom. E vamos estar especificamente falando sobre dons espirituais, porque a nossa matéria é para capacitação de obreiros. O significado da palavra dom e o crescimento da igreja. O termo grego comum para indicar os dons espirituais é charismata, no singular charisma, que deriva da palavra charis, que significa graça. Todo mundo sabe que graça significa favor imerecido. É receber algo que não merecemos. Diferente de misericórdia, que muita gente nem sabe o que significa misericórdia. Mas misericórdia significa, né, não receber aquilo que merecemos. É o contrário de graça. Graça a gente recebe aquilo, né? Graça é favor imerecido. Graça é receber o que não merecemos. E misericórdia é não receber o que merecemos. Por isso que a gente fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Por que quando a gente fala isso, tem misericórdia de mim? Né? Porque, na realidade, Senhor, tem misericórdia de mim, porque o que eu fiz agora eu mereço ser punido. Então, tem misericórdia de mim. Ou seja, é não receber aquilo que merecemos. Tá? E outra coisa aqui, pegando uma deixa de charisma, que tem a ver com carismático, é também a situação hoje que a gente está vivendo. A igreja evangélica brasileira hoje, diante de tanta meninice, diante de tanto analfabetismo bíblico, tem dado uma ênfase exagerada aos dons espirituais, em detrimento do caráter. Por sinal, no nosso canal tem um vídeo falando sobre carisma e caráter. Então a gente vê muito na igreja, as pessoas no manto, no reteté, língua estranha, pulando cambalhota, profetizando e curando. E a Bíblia diz lá, não estou sendo contra isso, mas a Bíblia diz lá, mas Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não curamos enfermos, em teu nome não falamos línguas estranhas.
E Jesus vai responder: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. E outro texto diz: o que adianta me chamar de Senhor, Senhor, se não faz o que eu vos mando? Queridos, o que nos levará para o céu não são os dons, mas sim o fruto do Espírito. Paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio e por aí vai. E é o que nós temos visto aí. Um reteté doido. Mas o cara, quando sai dali, vai bater na mulher, vai fumar, vai beber, vai se prostituir, vai mentir. Mas, infelizmente, a igreja brasileira hoje, diante de tanta imaturidade, diante de tanto analfabetismo bíblico, prefere estar em uma igreja com um pastor assim, cheio de dom, mas sem nenhum caráter, do que estar em uma igreja que prega o evangelho equilibrado. Então, eu espero que essa geração de obreiros que Deus está levantando agora seja diferente em nome de Jesus. Ok? Então, por conseguinte, há uma relação bem próxima entre dons espirituais e a graça de Deus. O chariz divina é a origem de todo carisma. Literalmente, carisma significa presente. Os dons espirituais são diaconia, presteza de servir. Daí vem a palavra diácono, diaconel, serviço, né? Quando o cristão exerce seu carisma, age como membro do corpo de Cristo. Isto é, o próprio Jesus faz alguma coisa por meio de um homem. Então, quando nós exercemos o dom espiritual, estamos agindo como membro do corpo de Cristo. Lembrando que eu sou um mero instrumento. Eu sou um mero instrumento. O que é o bisturi lá, sem o médico estar atuando? Nada. É um mero aparelho. Mas o que é o bisturi na mão de um médico? Vai salvar uma vida. Vai curar um doente. Então, amados, eu e você somos um mero bisturi. Quem faz alguma coisa através do bisturi é o Senhor. Então não tem por que me orgulhar se eu falo em línguas. Não tem por que me orgulhar se eu profetizo. Não tem por que me orgulhar se eu tenho revelação. Não tem por que me orgulhar porque eu faço e aconteço. Você não é nada. Eu não sou nada. Ele que é tudo em nós. Mas infelizmente, o analfabetismo bíblico, a criancice que está imperando no meio da igreja, não faz com que nem a igreja, nem os líderes que assim procedem tenham esse entendimento. Que o Espírito de Deus abra os seus ouvidos e ouça o que o Espírito de Deus está dizendo às igrejas. Então, dons. O que é dom? Capacidade concedida pelo Espírito Santo aos servos para usar em favor dos outros. É um presente, é uma oferta de Deus. Antes de tudo, você precisa de 3 requisitos acerca dos dons espirituais. Pastor, que requisitos são esses? Que requisitos são esses? Primeiro, ser um cristão genuíno, ok? Seguir a Deus da melhor forma possível, ou seja, da maneira dele e não da sua. Segundo, ter ciência que seu dom deve tornar sua igreja um grupo saudável, atrativo e crescente, demonstrando sempre o amor de Deus. Amém? Então esses são os 3 requisitos acerca dos dons espirituais. Antes de usarmos os dons, tem que ser descoberto e desenvolvido, né? Antes de nós usarmos os dons, esses dons têm que ser descobertos e nós têm que ser desenvolvidos. É o primeiro passo para descobri-los e conhecê-los. O primeiro passo para descobri-los é conhecê-los. Sua grande maioria estão divididos em 3 capítulos, ok? Então, como eu falei, há um livro chamado Rede Ministerial que diz que grande parte da igreja evangélica brasileira, né, e no mundo, os membros não sabem quais são os seus dons. Então, cabe ao pastor, cabe ao líder, cabe ao dirigente daquela igreja, né, como pessoa responsável que Deus colocou ali, como anjo da igreja, fazer a igreja conhecer os seus dons. Primeiro, você tem que conhecer os seus, lógico. E segundo, levar a igreja a conhecer. Porque aí você vai ter pessoas certas nos lugares certos fazendo o que é certo. E, consequentemente, a igreja vai crescer. A igreja vai alcançar mais pessoas. Então, está aqui. Romanos 12 fala de alguns dons, né? Profecia e por aí vai. Coríntios também tem uma relação de dons, Coríntios 12.
E Efésios, capítulo 4, também fala sobre dons. Mas só existem esses dons? Não, irmãos. Eu não creio que só tenha esses dons na Bíblia. Entendeu? A Bíblia é muito mais do que isso, né? Deus é muito mais do que isso. E aqui ele diz assim como os livros que retratam a vida de Jesus, existem descrições diversas com algumas semelhantes à outra, demonstrando a infinidade do poder de Deus sobre nossas vidas. Talvez não estejam descritos na Bíblia todos os dons existentes, como lá em João diz que nem todos os milagres de Jesus foram escritos na Bíblia, porque se fossem escritos, não caberiam no livro em todo mundo, tá? Há um autor chamado Christian A. Schwartz, que apresenta uma lista com 30 dons. Mas certamente são os que necessitamos saber, buscar e receber, tá? Então, à medida que Deus for querendo que a gente avance, Ele vai nos revelando mais. Mas, a priori, na Bíblia, são relatados esses aí. Ministério. O que é ministério? Ministério é cargo, ofício, desempenho de um serviço na igreja. Creio que após estudar os anteriores, este seja o menos complicado. Né? Falamos sobre vocação, talento, dom e agora ministério. Esse é o menos complicado, pois podemos ver que após cumprir todos os requisitos anteriores, o Senhor nos concede um ministério para dar os frutos para o crescimento da igreja. E os benefícios são inúmeros e sem limites, mas isso depende unicamente da nossa disposição. Pois a vontade de Deus é que seus ministérios sempre frutifiquem. Né? Nós não podemos ficar no ministério apático, no ministério que não cresça. Isso geralmente acontece por falta de intimidade do obreiro para com Deus, de ouvir Deus dizer o que Ele quer para aquele lugar. Então, se nós temos um ministério, entendemos que o pastor, o líder principal desse ministério é o Senhor. E nós temos que ouvir Ele a respeito do que Ele quer para o nosso ministério. Não adianta a gente imitar outra igreja, imitar outro pastor, trazer um modelo, um método de crescimento sem o aval do Senhor, que é o principal daquela igreja. Amém, amados? Infelizmente, estamos vivendo uma época em que as exigências e qualificações que a palavra de Deus recomenda para a escolha e consagração de obreiros para exercer o ofício ministerial aconteça, né? Estamos vivendo essa época. Conheci pessoas, eu sou missionária, que bênção e tal. E como foi? Não, eu paguei R$600 a um pastor e o pastor derramou 1 litro de óleo na minha cabeça, me deu uma carteirinha e um certificado, eu virei missionária. Eu paguei R$6.000 para o apóstolo tal, e o apóstolo tal me consagrou a pastor. Então, estamos vivendo nessa época. Uma época, queridos, de completa, tudo avacalhado. Eu costumo dizer que hoje, infelizmente, gato, cachorro, periquito e papagaio, todo mundo é pastor. Todo mundo é pastor hoje. O cara não sabe nada para onde vai e o que é ser pastor. Ele pensa que ser pastor é botar uma gravata, um terno, né? Pregar bem, pregar bonito. Ele pensa que é isso ser pastor. Botar um sapato de apóstolo, botar um terno brilhante, né? Parecendo uma árvore de Natal no púlpito, chamando a atenção toda para ele, em vez de chamar a atenção para Deus, porque a gente tem que estar ali no altar, escondido atrás da cruz, fazer como o João falou, que eu diminua e o Senhor apareça, mas o cara que não sabe o que é ser pastor, e é pastor, virou pastor, abracadabra, alakazam, virou pastor, ele quer aparecer. Ele quer ser o bambambam. Ele quer brincar de poder. Né? Ele quer estar ali para todo mundo vê-lo, aplaudi-lo. E é assim que estamos vivendo hoje. Né? Então, seja diácono, presbítero, evangelista, pastor, bispo, outros têm sido vulgarizado e desvalorizado. Tá? Qualquer artistinha hoje, principalmente se for da Globo, se converteu ontem, hoje já virou apóstolo. Compra um local, põe uma placa, virou igreja. E multidão vai. Misericórdia. É essa laia que está tendo aí. Então, uns são chamados por simpatia, outros por amizade,
outros por ter um bom status social, né? Pastor ganancioso, mercenário, sopa, aquela ovelha ali, funcionário público federal, fazendeiro, empresário. Peraí, eu vou botar ele como presbítero aqui, vou botar ele aqui como pastor, porque aqui aí ele não vai sair. Eu já garanto esse dízimo. Outros por apadrinhamento. O tio é pastor presidente, o pai é pastor presidente, né? Não tem emprego, não tem estudo, bota lá como pastor para ganhar um dinheirinho dele. E na maioria das vezes eles não têm o mínimo de preparo ou vocação ministerial. Vai fazer no ministério. Vai fazer besteira no ministério. E eu vou dizer uma coisa. Todos vão ter que responder diante de Deus. No juízo final, haverá muitas surpresas. O que vai ter de presidente de convenção, o que vai ter de presidente de igreja, o que vai ter de pastores, de obreiros, descambiando para o inferno, não vai ser brincadeira. Não vai ser brincadeira. Que Deus tenha misericórdia da atual igreja evangélica brasileira. Então já existe uma frase que muitos estão usando para justificar o seu erro que diz, né? Olha que frase demoníaca. Se a chamada der errado, foi do homem. Quem chamou, se der certo, foi de Deus. Quer dizer, eu vou esperar dar errado? O que significa dar isso errado? É fechar a igreja? É fazer um bocado de desviar? É fazer um bocado de ir para o inferno? Para depois eu dizer, foi o homem que chamou? Não é assim não. Não é assim que deve ser. Mas infelizmente está sendo em muitos lugares. Então muitos almejam o episcopado com interesse financeiro para engordar sua conta bancária. Muitos já se tornaram verdadeiros profissionais do púlpito. Nas igrejas eles estão pregando o que o povo gosta de ouvir e não o que o povo precisa ouvir, né? Eu não gosto de umas certas lives que aparecem no Facebook, por exemplo. É missionária fulano, é pastor Beltrano, é evangelista fulano. Rapaz, só prega, só tem profecia boa. Porque eu tô vendo uma mão decretando uma sentença, eu tô vendo um documento sendo assinado, eu tô vendo porta se abrindo, só bênção. E o povo lá, digitando, aleluia, pra mim, fala Deus. Só profecia boa. Será que todo mundo que está ali do outro lado está com a vida realmente santificada diante do altar de Deus para estar ouvindo essas palavras boas? Será? A gente não vê uma palavra de conserto. Vá se converter, pare de adulterar, pare de prostituir, pare de ficar na internet vendo pornografia, vá tratar melhor sua esposa, vá tratar melhor seu filho, deixe de dar dedo no trânsito, deixe de mentir, deixe de roubar. A gente não vê nada disso. Só palavra boa. E a Bíblia diz que nos finais do tempo as pessoas procurarão pastores que pregam aquilo que elas querem ouvir por estarem com comichão no ouvido. Aí você vê uns canalhas desse, uns calhordas desse, aí o canal deles estão lá, não sei quantos mil assinantes, porque falam aquilo que o povo quer ouvir. Agora vai no meu canal para ver quanto tem. Não tem nem 200 ainda. Mas eu continuo pregando a verdade. Quer você, quer fulano, quer pastor, quer Beltrano, gosta ou não gosta. Importante que eu sei, eu tenho consciência do que o meu Deus está mandando eu fazer. E eu não vou trocar minha salvação para agradar A, B e C. Ok, queridos? Então muitos almejam episcopado, mas, voltando aqui, mas ainda existe obreiros, ainda existe, tá? Qualificados e aprovados por Deus que estão fazendo a diferença nessa geração. Eu sou um e quero continuar sendo um, e eu espero que você, que esteja sendo levantado como obreiro hoje também, seja um dessa geração. Obreiro qualificado que faça aquilo que Deus quer que faça. Mesmo que aconteça o que aconteceu com João, perca a cabeça, mas não cala a boca. Mesmo que aconteceu com Jesus, o nosso Senhor, quando ele estava pregando diante de uma multidão, todo pastor quer isso, né? Pregar diante de uma multidão, e de repente a multidão caiu fora. Duras são essas palavras. Caiu fora. Deixou Jesus lá falando sozinho. Jesus olhou por 12. Vocês também não querem ir embora não, cambada? E Pedrão disse o quê?
Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Cuidado, queridos, cuidado. Paulo agora exorta, né, a encarar os sofrimentos desse trabalho, desenvolvendo as seguintes características do ministro fiel. Quais são as características do ministro fiel? Primeiro, é um vaso santificado e disciplinado. O servo de Deus deve disciplinar sua própria vida, fugindo das coisas que não convêm e seguindo as que tornam útil para o serviço na casa de Deus. Santificação e caráter. Está em falta, mas não é impossível. Com a sua própria vida em ordem, o servo então deve exortar os outros, lhes ensinando a pura palavra de Deus com a esperança de que sejam convencidos a se arrepender e parar de servir ao diabo. Certo? Segunda característica, mestre da palavra. Em sofrimento, o servo de Deus deve procurar força na graça de Deus e não em sua própria capacidade ou sabedoria. Veja aí depois, Hebreus 12, 28, Tito 2, de 11 a 14, 2 Coríntios 17, 2 Coríntios 12, 7 a 10, tá? É a vontade de Deus que a mesma palavra se passe de uma geração para outra. Paulo disse, o que de minha parte ouviste, isso mesmo transmite a homens para instruir a outros. Então, homens capacitados por formação. E essa formação principal vem de Deus e do esforço próprio de estar orando, buscando, lendo, né, mergulhando na Bíblia em nome de Jesus. Outra coisa, obreiro diligente, quem busca contendas de doutrina e segue toda ideia nova, gasta seu tempo e corrompe outros com sua falta de confiança na simples palavra de Deus. Eu recentemente me botaram num grupo de WhatsApp, eu saí, queridos. Ah lá, um bocado de pastor, aí botando lá, tema do dia, anjo morre. Pelo amor de Deus, pastores, vai orar. Para de ficar no WhatsApp perdendo tempo com bobagem, com besteira. Vai pro campo, vai pro joelho, vai pro livro. Tem que formar grupo de WhatsApp para debate, perder tempo. Perder tempo, pelo amor de Deus. Outro falando sobre sexo oral foi dizer que o diabo entrou na língua da pessoa, que a língua inchou. Sangue de Jesus tem poder diante de tanta meninice. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Diante de tanta criancice, e um camarada desse está no púlpito, na frente de uma igreja. Pelo amor de Deus! Que Deus tenha misericórdia da atual igreja evangélica brasileira hoje. Então, enquanto muitos no mundo religioso se enrolam com questões de doutrina de igreja e teologia humana, o servo de Deus precisa se afadigar do estudo da palavra da verdade. Estudar a palavra da verdade. Vai para o livro, vai para um site sério. Sai do negócio de WhatsApp, com o negócio de bate-papo, com o negócio de grupo que, pelo amor de Deus, quer aprender a palavra de Deus, vai para o seminário. Chama a Escola de Teologia Bíblica Missão Graça Abundante para formar um núcleo na sua igreja. Mas para de meninice, em nome de Jesus. É por isso que quando eu não gosto, a criança de 7 anos, 5 anos pregando na igreja, aleluia! Aí eu boto lá no comentário, de fato esse pregador parece com a atual igreja. Criança. Criança não é para pregar, irmãos. Criança é para brincar. Ah, pastor, o senhor está dizendo que Deus não usa? Usa, até o jegue ele usa. Ah, mas Jesus foi com 12 anos, a Bíblia diz que Jesus foi para aprender. E ele terminou ensinando, mas ele já tinha 12 anos, e ele era Jesus. Então, criança, eu até postei no meu Facebook, 3 crianças, uma pregando, e aí usando os mesmos gestos daqueles pregadores, que deu, né? Outra criança imitando pombagira, com charuto e um copo de taça, e outra criança imitando um Exu, com a mão para trás, dançando. Por que é criança? Ela vê o adulto fazendo, ela faz a mesma coisa. Não é Espírito Santo não, irmãos. Ela vê e faz. Ela vê e faz. E a gente bota a criança ali, de uma certa forma, endossando, ajudando a criança a viver uma farsa. E aí mais tarde, 16, 17 anos, está no mundo, fumando maconha, usando drogas, se prostituindo. Ah, mas essa criança pregava, fazia, acontecia, hoje está assim. Claro, se você ensinou ela a viver uma farsa. Vamos converter a igreja.
Vamos se converter em nome de Jesus? Outra coisa, humildade. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, como se fosse chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros, em amor. Efésios 4, 1 a 2. 1 e 2. A humildade é uma virtude que identifica o verdadeiro homem de Deus. Eu costumo dizer, eu sou pastor, vou fazer 19 anos como pastor. Dia 17 de dezembro, eu faço, 17 de dezembro de 2019, agora, né, desse ano, eu faço 19 anos como pastor. E eu costumo dizer o seguinte, eu não conheço bicho, me perdoe a expressão, bicho mais orgulhoso do que pastor. Pastor que não foi discipulado, pastor que não foi liberto, pastor que não foi curado, é uma pessoa arrogante e prepotente. É tão quanto esse pessoal que trabalha em justiça. Né? Dizem que os desembargadores e os juízes, diz que 30% se acham que são deuses, enquanto 70% têm consciência plena de que são deuses. Pois é. Então tem pastores aí, né, orgulhosíssimos, se acham deuses na terra, tá? Então a Bíblia diz para a gente ter mansidão e humildade. A humildade é uma virtude que identifica o verdadeiro homem de Deus. O obreiro aprovado, ele não deve ser orgulhoso, soberbo e de olhar altivo, e sim amigo, comunicativo, amável, generoso e humilde. Amém, queridos? Vamos ao outro ponto agora. A palavra de Deus nos diz, a soberba procede à ruína e a altivez do espírito procede à queda. Provérbio 16, 18. Provérbio 18, 12 diz, antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Reconhecer dons e talentos que muitas vezes nós não possuímos e evidenciados por outro irmão, não significa que somos descartados por Deus. Ele simplesmente está nos dando a oportunidade de trabalharmos e aprendermos com os outros irmãos. Tá? Lembra do texto de Paulo? Nem todo mundo vai ser cabeça, nem todo mundo vai ser orelha, nem todo mundo vai ser olho, boca. Deus vai pôr cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Não existe um crente sequer, não existe pastor, apóstolo, querubim, arcanjo, não existe patriarca. Eu tenho todos os dons espirituais. Sabe por quê? Porque se ele tiver todos os dons espirituais, ele não precisa de ninguém. E na igreja, é uns aos outros, é um precisando do outro, é um para ajudar o outro. Então, meu dom abençoa você, o seu dom me abençoa. Então, se eu tenho todos os dons, eu não preciso que você me abençoe. Eu vou abençoar todo mundo, mas eu não vou ser abençoado por ninguém. Não existe. Isso é heresia. Cuidado. Né? Tem gente que tem... porque tem pastor falando disso, tem todos os dons. Mentiroso, hipócrita e herege. Não vá atrás disso. Outra coisa que pode afetar um bom obreiro, tornando ruim, é o desconhecimento do seu temperamento e o agir segundo esse. Fizemos um vídeo, né, na aula passada, sobre temperamentos. Então o obreiro, ele tem por obrigação de conhecer o seu dom, trabalhar o seu dom e, consequentemente, trabalhar de forma personalizada com seus membros obreiros, conhecendo os seus dons, ou melhor, os seus temperamentos, se tratar e se comunicar e conviver com eles, cada qual com a forma que você entende. Fulano é colérico, fulano é beltrano, então eu vou agir cada um dessa forma. Né? Então é a obrigação do obreiro conhecer isso. É por isso que há muito embate, há muita divisão, há muito problema, porque o obreiro ele não conhece o temperamento dele. E outra coisa, por ele não conhecer o dele, ele não conhece ninguém, quer tratar todo mundo igual. E aí o circo pega fogo. Né? E aí é o que a gente está vendo aí. Divisões e divisões e divisões e divisões e divisões. O evangelho está crescendo. Mentira. O evangelho está subdividindo. E a Bíblia diz que um reino dividido ele não subsiste. Cuidado. Há também o caso de bons obreiros que se tornam maus por copiarem maus exemplos dos outros e de fora, ou por ter má formação ministerial. Ele vê o pastor pregando aquilo, ele faz. Ele vê o pastor fazendo aquilo, ele faz. O pastor ensinando heresia, ele acha legal, ele vai e faz. Não tem formação ministerial, né? Não participou de um curso, não fez um curso, fez nada. Então, às vezes o cara é um bom obreiro, mas ele termina sem se deixar levar por isso daí. Um obreiro estranho, misterioso, enigmático, isolado de todos também, tem tudo para se tornar um mau obreiro, bem como o obreiro sempre imaturo social, emocional e espiritual. Então, um obreiro estranho, misterioso, enigmático e isolado. Né?
obreiro que sua igreja não participa de convenção, não participa de nada, ele é sozinho, né? Eu indiquei na aula presencial, vou indicar aqui também, você fazer uma pesquisa sobre Maquiavel. Maquiavel é o filósofo predileto dos políticos corruptos. Tem uma frase de Maquiavel que diz que é poder de vida. O cara não quer submeter ao ministério, o cara não quer submeter ao pastor, então ele vai lá, rouba as ovelhas, chega ali na frente, abre uma biboca, põe lá a igreja não sei das quantas e vira pastor. É ele que manda ali, ele é o dono, ele, entendeu? Fica isolado na dele. Então cuidado com esse tipo de igrejas. O mau obreiro é briguento, daí passa a politiqueiro, ele ainda procura ser independente e isolado, tá vendo? Geralmente para ser insubmisso, porque se ele for independente e isolado, ele não tem a quem se submeter. Então ele se torna insubmisso também. É constantemente problemático, ele dá problema, ele gera e depois alimenta o problema. Em outras palavras, ele complica um problema já existente. Quer ser talentoso onde não tem vocação. E isso é um grande problema da atualidade hoje, certo? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Deus me chamou, te chamou, portanto, chamado é para todos, mas você tem que ser escolhido de que maneira? Ouvindo, né, vamos consertar aqui, ouvindo a voz de Deus, aceitando o seu chamado, dizendo eu digo sim ao seu chamado. Você tem sido chamado a obedecer, mas a segurança não se baseia em sua obediência, mas na fidelidade de Deus. Meu amado, você tem um chamado profético, então fale tudo o que Deus tem colocado em seu coração, tudo o que está em sua alma, fale, pois muitos têm deixado a palavra de Deus de lado e têm colocado promessas que não foram dadas por Ele. Eles falam, mas não em nome do Senhor. E falando com verdade, com graça, né, eu fiz essa frase aqui, saiba esperar o tempo Kairos, de Deus na sua vida. O seu tempo, que é o Cronos, não é o mesmo dele. E outra coisa, Deus não precisa de sua ajuda. Ele não suporta o jeitinho brasileiro. Então tem gente, tem um chamado, eu não sei o que, tem um ministério, e o pastor não me dá oportunidade e tal. E aí divide, racha, cria uma confusão, vai ali, abre uma biboca e por aí vai. Certo? Saiba que na Bíblia, no grego, tem duas palavras para definir tempo. O Kairos, que é o tempo de Deus, quando ele diz ali um dia para Deus é mil anos como um dia. E o Cronos, que é o tempo atual nosso, o tempo real nosso, tá bom? Então tá aqui, tempo, Kairos e Cronos, como entender os dois tipos de tempo. Kairos, um momento oportuno, certo ou supremo, uma oportunidade ou um período específico para a realização de determinada em tempo certo, tempo de Deus. E o Cronos está relacionado com a ideia de tempo cronológico, físico, como as horas, os minutos, os dias, etc. O termo Kairos e Cronos são antagônicos, no sentido de um significar Kairos, tempo de Deus, e o Cronos, o tempo dos humanos. Quanto a ti, vem e segue-me. Você está disposto a seguir o chamamento de Deus na sua vida? Se você se você assistiu esse áudio até agora e tem acompanhado a gente no nosso canal e tem participado de um dos nossos núcleos da Escola de Teologia Bíblica Missão Graça Abundante, eu creio que sim. Eu creio que você está seguindo ao Senhor. Chegamos ao final de mais uma aula da Escola de Teologia Bíblica Missão Graça Abundante. Eu sou o pastor Robson Vasconcelos, diretor e coordenador geral dessa escola. Se você, pastor, líder, presidente de convenção, deseja ampliar e qualificar o corpo de obreiros da sua igreja, nós temos dois cursos. O curso de teologia básico avançado e o curso de preparação, capacitação e aperfeiçoamento de obreiros. Entre em contato conosco e saiba como implantar um núcleo na sua igreja, em Brasília ou no entorno. Deus abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.